Embora a gente esteja vindo de uma sequência de dias em que a nossa capacidade de ser otimista está sendo testada ao extremo. Acidentes de trânsito gravíssimos a gente tratou nos últimos dias e agora a gente fala. Crianças foram atropeladas por um carro enquanto andavam de bicicleta no Novo Gama. Kátia Gomes. E a imagem, Malta, da batida é impressionante, mas os meninos, graças a Deus, não tiveram nenhum ferimento muito grave. Estou, inclusive, aqui ao lado de um dos adolescentes que foi atropelado. Ele está com machucado na perna e também nas costas. Daqui a pouquinho eu volto falando sobre todos os detalhes desse acidente. Muito obrigado, Kátia. Nos falamos já. Ex-esposa do presidente Jair Bolsonaro registra boletim de ocorrência por atos de vandalismo. Vitória Mello. O ataque foi no fim do mês passado. Ana Cristina Vale teve a janela do carro quebrada e também a casa pichada com os dizeres "Morte aos Bolsonaro". Agora o caso é investigado pela 10ª Delegacia de Polícia lá do Lago Sul, Felipe. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes. Obrigado, Vitória. Bandidos furtam carro em estacionamento da Feira dos Goianos. Maicon Leão. Malta, quem olha para as imagens das câmeras de segurança pensam que são os próprios donos do carro saindo ali com plena tranquilidade. Os dois chegam, abrem a porta e vão embora. Só que, na verdade, eles furtaram o carro, mas antes a chave do veículo. Por isso que eles saíram com tanta tranquilidade. A gente vai te explicar tudo isso daqui a pouquinho, viu? Bom, até já. Sejam todos muito bem-vindos. O nosso jornal já está no ar. 2 crianças foram atropeladas por um carro enquanto andavam de bicicleta no Novo Gama. As câmeras do circuito de segurança registraram o exato momento desse atropelamento. Repare, o menino está de bicicleta, o carro vem na direção ali que cruza a via e acaba acertando o rapaz em cheio, o ciclista em cheio. É a repórter Kátia Gomes quem está com a gente ao vivo e traz os detalhes. Kátia, vamos falar do mais importante. Qual é o estado de saúde dessas 2 crianças? Malta, os dois estão bastante machucados, né? Mas quem viu essas imagens até pensou que teria acontecido o pior. Eu estive agora há pouco na casa do Vitor Hugo, que tem 13 anos, é o menino mais velho. Ele estava, né, pilotando a bicicleta, ele teve machucados na cabeça, ele teve na perna também e no braço. Inclusive, a mãe dele até disse que entraria ao vivo com a gente, só que como a febre dele começou a aumentar e ele começou a passar mal, ela pegou o menino e levou para o hospital de Santa Maria para fazer uma tomografia da cabeça, para saber se realmente aconteceu alguma coisa muito grave, porque ontem ele tinha feito apenas ali um raio-x na perna, não constatou nenhum que tinha quebrado, né, nenhuma lesão muito grave, só que como desde ontem ele está com essa grande dor de cabeça, né, nem conseguiu dormir, então a mãe decidiu levá-lo novamente ao hospital, né, então eu estou aqui ao lado do menino de 12 anos, que estava ali sentado na bicicleta e também foi atingido. Ele está com dor na perna e também nas costas. Também não conseguiu dormir direito à noite, sentindo muita dor. As 2 famílias estão bem preocupadas com o acidente, né, com o que aconteceu. Eu vou explicar para você, Malta. Os 2 são amigos, são vizinhos, moram perto um do outro. E eles estavam indo ontem na padaria comprar pão de queijo. E aí, no momento que eles estavam passando ali por uma pista que é uma descida, uma ladeira, eles deveriam ter parado, porque tem ali o sinal de pare no chão, só que a bicicleta ficou sem freio. Então, na hora que o Vitor Hugo tentou frear, ele não conseguiu e o carro que vinha ali na outra direção acabou atropelando, né? Era uma mulher que estava dirigindo esse veículo, um vizinho que testemunhou tudo, inclusive ele aparece ali na imagem, lavando a calçada. Ele foi o primeiro a chegar ao local, a socorrer, ele viu o momento da batida. Ele até falou que a motorista não teve culpa, infelizmente foi realmente um acidente, a bicicleta perdeu o freio e os meninos acabaram ali sendo atingidos. As mães, lógico, ficaram preocupadíssimas com o que aconteceu, chegaram ali na hora e viram os filhos caídos no chão. O Vitor Hugo perdeu bastante sangue, mas os dois, né, apesar ali do susto, estão bem. Claro, estão com dor, né, que é normal da batida. As mães estão preocupadas, mas eles estão bem. Esse aqui, que está aqui ao meu lado, é o Kevin. Ele tem 12 anos. Ele está com muita dor, mas eu conversei com ele agora há pouco, ele consegue falar pra gente. Kevin, narra pra mim o que aconteceu ali. Você e o Vitor Hugo decidiram comprar pão de queijo, né? E vocês desceram ali pelaquela avenida. Nós estávamos descendo,
A bicicleta acabou o freio lá embaixo e tava vindo o carro e bateu nós. E você viu na hora que você foi atingido? Você percebeu? Foi tudo muito rápido? Quando bateu em mim, eu só senti eu voando e doendo minha perna um pouco. Você acordou, percebeu que, né, nada, não tinha acontecido nada muito grave. O que você fez no momento? Naquele momento eu pensei que eu tava sonhando. E agora, como é que você tá se sentindo? Tá com dor? Onde? As minhas costas tá toda ralada, se eu pisar no chão, essa perna aqui dói muito. Não tá conseguindo nem levantar sozinho? Não, só com a ajuda dos meus pais. Malta, situação difícil. Eu vou conversar aqui com a Cláudia, que é a mãe do Kevin. Cláudia, na hora que te ligaram e falaram que seu filho tinha sido atropelado, na verdade, vieram na sua casa te avisar, né? Foi um amiguinho dele. Na hora que ele chegou aqui e te avisou, o que você pensou? Você ficou desesperada? Eu saí correndo, né? Saí correndo pelo meio da rua. Porque eu não sabia o que era que tinha acontecido, se tinha acontecido coisa pior, né? Eu perguntava pro menino, mas ele não me respondia, né? Aí eu, agoniada, saí correndo lá pra baixo. Aí meu filho foi atrás de mim e a gente desceu. Quando a gente desceu, chegou lá, eles estavam um jogado numa esquina e o outro já foi jogado em outra. O outro ficou muito machucado, perdeu muito sangue lá. Eu não tive nem coragem de olhar ele na hora. Quando você chegou lá e viu os dois caídos no chão, viu o amigo dele, o que você pensou? Eu pensei que, assim, como o meu estava falando comigo, eu sabia que ele estava bem, mas não sabia assim como ele estava por dentro, né? Se tinha afetado alguma coisa, pulmão, alguma coisa. O outro eu olhei de longe e eu vi que estavam colocando um papel alumínio, né? Aquele papel para cobrir, acho que para temperatura, né? E eu pensei que ele tava ruim, que tinha morrido, que não ia aguentar, porque quando eu cheguei lá eu pensei que alguém tinha tirado eles, tinha colocado ali. Mas eles contaram que um voou ali e o outro voou lá longe. Ou seja, a batida levou eles para longe. Muito longe. O outro menininho voou muito longe. Aí na hora você pensou que ele tinha morrido? Na hora eu pensei que o outro não ia aguentar. E como é que vocês passaram a noite, né? Você me contou que ele não conseguiu dormir bem. A gente praticamente não dormiu, né? Eu não dormi. Eu vim cochilar um pouquinho agora de manhã, 6 horas. Porque eu dei um dipirona para ele e ele conseguiu dormir um pouquinho. Agora, eu estive lá no local, muita gente reclama que ali a pista foi recapeada, a pista está ótima, antes era toda esburacada, só que esqueceram de um detalhe, não colocaram quebra-molas. A senhora acredita se tivesse quebra-molas lá, teria resolvido a situação? Talvez, né? Porque assim, pela velocidade que eles iam descendo, mas talvez se tivesse um quebra-mola antes, a moça tinha freado, né? Aqui também, aqui em cima é o mesmo caso. Aqui a gente não tem nenhum quebra-mola nessa avenida, já aconteceu muito acidente aqui em cima. Lá embaixo também, muito. Tá com pouco tempo que aconteceu, um rapaz foi atropelado lá embaixo, perto da igreja também. Na mesma avenida. Lá falaram que Muito o número de acidentes ali é grande, é constante. É muito. É muito. A gente já reclamou bastante aqui também em cima, que não tem nada que quebra-mola. Inclusive, um rapaz um dia desse, faz uns 4 meses, bateu ali numa moto e ele morreu. Ali, teve mais acidente ali. Antes deles se acidentarem, uns 2 dias, um menininho também, um carro bateu nele aqui. Só que não foi muito grave, mas bateu, né? E você, como moradora, né, mãe, pede que alguma providência seja adotada. Pelo menos quebra-mola, né? Pra ajudar. E agora, como é que a senhora está se sentindo? Porque a senhora ainda está angustiada, preocupada, vendo seu filho nessa situação. Não dormi, ainda não comi desde ontem, foi umas 4 horas. A gente chegou no 24 horas, umas 5 horas mais ou menos, 4h30. Não sei a hora certa, mas era por aí. Eu tô preocupada, né? Tô com medo de estar acontecendo alguma coisa, porque tá tendo febre. Ele não tá conseguindo se mexer. A perna tá inchada. Tá todo ralado as costas, tá grudando no lençol, no travesseiro. Não tá conseguindo levantar direito. Aqui a gente realmente percebe, deixa eu mostrar aqui pro pessoal de casa, a perna dele, olha a diferença. A perna dele realmente está bem inchada aí. Ela pegou na perna dele, ele já reclamou de dor. Ó, aqui muitos arranhões nas costas também. Ai, nossa. Não precisa nem mostrar não, porque eu imagino que esteja doendo, né? A senhora pega nele, ele já reclama de dor. Eu imagino que esteja ardendo, olha só. Que situação, né? Ver seu filho dessa forma, mas foi um livramento, porque ele, pela imagem, a gente pensava até que tinha sido algo pior. Graças a Deus não aconteceu uma coisa pior, né?
pelas imagens que a gente viu também. Na hora eu fiquei angustiada, depois, mesmo ter visto e mesmo ele estando lá comigo e eu vendo que ele tá bem, dá uma agonia na gente em ver. Não, tá certo. Então, muito obrigado pelas suas informações. E, Malta, a gente, claro, nós vamos continuar acompanhando, né, o estado de saúde dos dois. O Vitor Hugo foi levado agora há pouco para o hospital, a mãe preocupada. Ele estava ali com mais de 38 graus de febre, dor de cabeça. Então, a mãe vai fazer um exame para saber se teve algum problema ali, se acabou tendo algum traumatismo, porque esse exame que ela estava cobrando e pedindo, ele não foi feito aqui no Novo Gama, né? Ele foi atendido no hospital, fez apenas raio-x para saber se quebrou ali a perna, né? Ou o braço, porque ele também teve um machucado no braço, mas na cabeça não foi feito nada. Então ela foi até o Hospital de Santa Maria para tentar uma tomografia e saber se realmente está tudo bem ou se ele teve uma lesão mais grave. Eu volto com você. Muito obrigado, Kátia, pelas informações. Eu acho que você disse tudo. Nesse momento aqui agora, o que nós podemos cobrar publicamente por meio do nosso jornal é um atendimento de saúde adequado para essas duas crianças que, graças a Deus, não tiveram ferimentos que os colocassem entre a vida e a morte, agora precisam ser tratados de forma adequada para que reestabeleçam a saúde prontamente. Mas esse caso que a gente traz aqui agora mostra, ele até complementa as questões de trânsito que a gente tem falado nos últimos dias. Pelas imagens, o que a gente enxerga é de fato uma fatalidade, né? Uma criança que perde o freio da bicicleta junto com outra. Veja que a via tinha um sinal de pare e repara ali no finalzinho. O que fica em dúvida, o que a gente fica em dúvida assistindo a imagem, repare agora, é se a motorista desse carro estava numa velocidade muito acima daquela compatível com uma região como essa, em que toda hora você precisa frear e entender se tem alguém vindo para cruzar a pista. Mas pelo vídeo eu não sou capaz de dizer se essa mulher estava acima da velocidade permitida. O que a gente consegue ver é que caberia à bicicleta, a uma moto ou a qualquer carro que estivesse no mesmo lugar dessa bike, parar no sinal de pare, porque a preferência é da via por onde o carro desceu. Essas crianças foram atingidas e a gente só torce agora para que elas se restabeleçam prontamente e também para que essa motorista, coitada, se estava agindo de forma responsável, dentro da lei, prudente, que ela também se desculpe, né? Não foi culpa dela e foi uma fatalidade. O que a gente pode usar o nosso jornal nesse momento para fazer é cobrar a rede pública de saúde para que eles tenham tratamento e remédio e médico e sejam tratados de forma decente para restabelecerem a saúde. Muita dó dessa bicicleta ter perdido o freio e desses meninos terem passado por essa situação. Obrigado, tá, Kátia, por você ter ido encontrar a família. A gente volta a se falar daqui a pouquinho. 2 homens furtaram um carro no estacionamento da Feira dos Goianos, em Taguatinga, e câmeras de segurança de uma loja flagraram o momento em que os 2 ladrões saem tranquilamente com o veículo. Eu quero entender como que eles saíram tranquilamente com o veículo, mas o Maicon Leão vai explicar pra gente. Maicon, pelo que você nos adiantou agorinha há pouco ao vivo, eles tinham a chave do carro antes de furtarem, por isso foi tão fácil. Isso mesmo, Malta. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Essa tranquilidade que a gente vê nas imagens, eles chegam caminhando. Detalhe, esse crime aconteceu meio-dia, em plena luz do dia ali, com várias pessoas passando ali pela Feira dos Goianos em Taguatinga, e eles nem sequer se preocupavam com a presença das pessoas, como você bem disse, porque eles chegaram com a chave, eles não estavam ali arrombando o carro, quebrando alguma coisa que pudesse despertar a atenção de qualquer um que passasse por ali. Eles estavam com a chave, chegaram, destrancaram o carro, entraram e foram embora como se nada tivesse acontecido. Aí o ponto que vem agora é como eles conseguiram pegar essa chave para ir embora com o carro. A gente precisa voltar algumas horinhas antes para entender essa história. A dona desse carro, Malta, chegou lá na feira justamente por volta de umas 10 horas para comprar um vestido. Andou ali pela região, olhou algumas lojas, escolheu o vestido. Ali por volta de 11h50 ela comprou esse vestido e foi almoçar. Ela lembra, no meio desse trajeto, Malta, de ter passado por um momento mais espremido ali entre outras pessoas, e pode ter sido nesse exato momento ali que a chave pode ter sido retirada de dentro da bolsa. Porque é o seguinte, quando deu por volta de 12h40, quando ela estava voltando para buscar o carro, ela abriu a bolsa, começou a procurar e não achava a chave. Falou, não, vou caminhar mais um pouquinho, que eu chegar lá no carro, eu olho direito aqui dentro da bolsa. O problema foi que quando ela chegava perto do local em que ela estava estacionando, que ela tinha estacionado, ela não viu o carro lá parado. Andou um pouquinho mais,
falou, meu carro estava naquela vaga ali, será que eu deixei atrás, do lado, e começou a procurar. Só que aí no que ela percebeu que acabou a possibilidade ali dos locais onde ela poderia ter parado o carro, ela percebeu que não tinha a chave dentro da bolsa e que o carro também não estava mais lá. Imagina o desespero você ir na situação, procurar a sua chave, procurar seu carro e não achar absolutamente nada. Foi o que aconteceu justamente com a Edneia, nossa amiga que está aqui ao lado, para explicar para a gente essa história. Você chegou a acreditar que, não, eu devo ter parado um pouquinho mais atrás, mas quando percebeu que não tinha nem o carro, nem a chave, foi que você se deu conta do que tinha acontecido? Boa tarde. Boa tarde, exatamente isso. Quando eu fui chegando perto, já tinha um outro carro estacionado na vaga que eu tinha deixado o meu. E aí eu pensei, não, meu carro deve estar depois desse. E aí eu ainda andei uns 3 carros para frente e acabou o estacionamento ali e o meu carro não estava. Foi a hora que eu perdi o chão, me bateu um desespero, faltou ar, faltou tudo. E eu comecei a gritar, socorro, socorro, me ajuda a levar o meu carro. E aí as pessoas que estavam passando ali me acudiram, né? Ligaram para a polícia e até tentaram falar, não, você não está sabendo onde você estacionou, procura direito, pensa bem. Eu falei, não, gente, eu tenho certeza que eu estacionei aqui, onde está, era um carro branco ou cinza que estava. Eu parei bem onde estava esse carro ali, aí apontei para o carro. Meu carro estava parado ali. E aí eu tive a ideia de pedir ajuda para o pessoal, porque eu parei em frente ao galpão da Enxovais Paulista. E aí eu perguntei para eles se tinha câmera lá. Aí a gerente me atendeu muito bem e falou que tinha, que eles iam pedir as imagens, né? E me pediu para ir logo na delegacia, porque quanto mais rápido eu fosse, era menos tempo deles rodando com o meu carro, né? Só para o Malta entender, e o pessoal que está em casa também, Malta, a gente até pediu para ela estar com a bolsa aqui na hora da participação, que era justamente essa bolsa que ela estava na hora. Quando você chegou, trancou o carro, automaticamente colocou a chave dentro. A chave aqui, ó, nessa lateral aqui, penduro aqui, geralmente, porque é mais fácil de eu encontrar. Mas sempre, a bolsa esteve o tempo todo assim comigo. Hora nenhuma eu botei a bolsa para trás. Em momento algum você sentiu também alguém colocando a mão, puxando? Nada. Não percebi nada. E um amigo meu entrou em contato comigo hoje e disse que aconteceu a mesma coisa com uma outra amiga dele, só que ela estava com a chave pendurada aqui na barguilha da calça, sem colocar dentro do bolso. Então, eles têm o costume de fazer isso, né? Eles escolhem as vítimas e fazem. Eu desconfio que eles estavam me acompanhando desde a hora que eu estacionei. Eles me viram chegar e aí dali eles ficaram de olho até a hora que eles conseguiram pegar as chaves. Que você acredita que pode ter sido no momento em que você passava por um lugar que ficou um pouco mais estreito com outras pessoas, mas que você não reconhece nenhum daqueles dois que estão no vídeo? Não. No momento que eu passei ali entre as pessoas que ficou apertado, só tinham mulheres. Não tinha nenhum homem perto. Não que eu visse ali, né? E eu, inclusive, esbarrei numa moça e falei assim, perdão. E aí passei. Bem apertado mesmo. Você nem consegue imaginar onde pode ter sido, se não foi aí? Não, eu não consigo. Eu acho que foi nesse momento que eu passei perto, que estava muito apertado. Mas eu não me lembro de rostos, assim, eu me lembro só que tinha uma moça gordinha e de cabelo loiro, que ela estava de costa para mim. Mas não me lembro de mais nenhum outro detalhe. E dali você seguiu a rotina, foi direto para almoçar? Fui almoçar, fiquei tranquila, terminamos de almoçar tranquilamente, eu passei no banheiro para poder ir buscar o carro. E aí quando eu cheguei no carro, tive essa infeliz surpresa, né? Que é uma coisa muito triste, é um desespero. Teve esse baita desse susto. Oi, Malta. Eu fiquei aqui pensando, Maicon, duas possibilidades. Ou desses criminosos terem uma comparsa, né? Uma mulher com quem eles agem para poder praticar esses crimes e foi uma dessas que, trombando com a nossa amiga, ela perdeu a chave do carro. Ou talvez que ela possa ter sido furtada em um momento que nem percebeu. Mas a pergunta que eu queria que você fizesse a ela é a mais difícil e complicada para a gente saber o que vai acontecer. Esse carro tinha seguro ou não tinha, Maicon?
Malta, o pior de tudo é que não tinha seguro, viu? Ela comprou ele no final de 2019, bem no finalzinho, estava pagando, ainda faltam cerca de 13 parcelas e o carro não tem seguro, então você não sabe nem como vai fazer daqui para frente. Não sei. Eu preciso do carro para trabalhar, eu preciso do carro para levar meu pai. Meu pai tem 81 anos, então ele não aguenta caminhar muito. Para se locomover, a gente sempre usou o carro. E eu não sei, até agora eu estou na esperança de que a polícia encontre. E queria pedir ajuda de quem visse os vídeos, né? Com esses homens, que reconheça esses homens, que denunciem, liguem na polícia. Entrem em contato, por favor. Se alguém vir meu carro por aí, entre em contato. Eu preciso desse carro para trabalhar, eu preciso desse carro para tudo. Hoje a gente se locomove tudo com esse carro. Então, sem contar que é um prejuízo para mim incalculável. Eu não sei como que eu vou conseguir obter outro carro. Não tenho condições. Eu preciso terminar de pagar esse e eu não tenho condições de comprar outro. Então, pelo que eu percebi, por esse meu amigo que falou comigo, que eles estão acostumados a fazer isso. Também quero alertar a população que vai ali na Feira dos Goianos, que tenham cuidado com as suas chaves, com as suas bolsas, sabe? Andem com muito cuidado, porque parece ser uma quadrilha que está acostumada a fazer isso com as pessoas, né? Nós somos cidadãos de bens, a gente não tem noção que vai passar por uma coisa dessa. É muito difícil mesmo. Pois é, tá feito aí, né, Malta? Inclusive, o recado para as outras pessoas tomarem cuidado, ela já tinha esse cuidado de andar com a bolsa para frente. Então, para ajudar você e tem qualquer informação, a placa do carro é QNF 6800. QNF 6800. Qualquer informação, Malta, pode ser repassada para a polícia pelo 197, não precisa se identificar, viu? Muito obrigado, Maicon. Agradeço a Ediane. A gente está na torcida para que a polícia recupere o carro dela o mais breve possível. Até por isso estamos aqui ao vivo, dando a palavra a ela, mas eu acho muito bonito da parte dela estar aqui compartilhando dessa história, mas terminar deixando um alerta às pessoas para que fiquem mais atentas a seus pertences e à chave do carro, porque mesmo essa moça que tem um pai de 81 anos de idade, depende do carro para trabalhar e para levar o pai idoso para os lugares, né, para o qual ele precisa se locomover para chegar, está aqui hoje com a gente, pedindo para que ajudem a localizar o carro dela, mas também pedindo a você de casa para ter mais atenção, porque a bandidagem está solta e disposta a tomar o seu patrimônio. Um carro popular que ela nem terminou de pagar, falta 1 ano e 1 mês ainda de parcela, agora fica aqui nessa agonia sem saber se vai ter esse carro de volta. Obrigado, tá, Maicon, pelas informações. Até daqui a pouquinho. A ex-esposa do presidente Jair Bolsonaro, Ana Cristina Vale, registrou o boletim de ocorrência por atos de vandalismo que foram praticados contra a casa e o carro da família. A gente vai falar ao vivo com a repórter Vitória Mello, que tem os detalhes pra gente. Vicky, boa tarde pra você. Picharam a fachada da mansão, a gente até já mostrou isso aqui, onde ela mora, e também teriam quebrado uma das janelas do carro. Aliás, a pichação, inclusive, já nos leva para... Ela registrou por ato de vandalismo, mas ali também existe uma clara ameaça, não é? Isso mesmo, Felipe. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Inclusive, no momento em que o ato de vandalismo ocorreu, segurança de Ana Cristina retirava o veículo da garagem. Esse carro foi atingido por um objeto pesado que estilhaçou uma das janelas traseiras. Como você disse, né, o muro da casa da ex-esposa de Jair Bolsonaro também foi pichado, com os dizeres "Morte aos Bolsonaro". Ana Cristina mora na residência lá no Lago Sul com o filho mais novo do presidente. Inclusive, no momento desse ataque, os dois estariam na residência e foram retirados rapidamente por esse segurança. A polícia militar foi chamada nesse dia, tentou localizar, porque o segurança teria visto, né, os vândalos correndo, eles teriam fugido correndo, mas a PM não conseguiu localizar nem identificar esses suspeitos. Bom, o carro também não passou pela perícia da Polícia Civil, porque o seguro trocou rapidamente a janela que foi quebrada, Felipe. Então, Ana Cristina, que foi candidata a deputada distrital, ela fez boletim de ocorrência e agora a 10ª Delegacia de Polícia lá do Lago Sul investiga esse caso. Um absurdo, né, Felipe?
Absurdo, que precisa ser investigado, e eu lembro aqui que com esse tipo de declaração não se brinca. Eu considero que além de um ato de vandalismo existe uma ameaça num contexto, Vitória, de um país traumatizado, porque foi o então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, lá em 2018, que foi esfaqueado na cidade de Juiz de Fora, se eu não me engano, na véspera do Dia da Independência. Então nós estamos vivendo um clima tal no país em que candidatos a cargos públicos temerem pela própria vida ou suas famílias temerem pela própria vida é uma realidade que não está distante. Ele tomou uma facada. Então alguém que tenha coragem de ir à casa da ex-esposa dele, onde mora o filho, onde o filho frequenta, e colocar morte aos Bolsonaros, está brincando com um assunto muito sério, se tiver de brincadeira, né? Se não tiver realmente querendo levar a cabo o que escreveu na parede. Então a polícia precisa identificar quem foi a pessoa para puni-la adequadamente. Nós vivemos em uma democracia e em uma democracia não se deseja a morte de um adversário político ou de um candidato ou de quem quer que seja. A gente leva o pleito às urnas e aceita o resultado da eleição. É assim que se resolvem os conflitos de ideologia, de opinião, de projeto dentro de uma democracia, e não se pode mais tolerar 1 centímetro fora desse limite de comportamento adequado que se espera dentro de um Estado democrático de direito. Obrigado, Vitória. A gente se fala daqui a pouco, tá? De volta aqui aos nossos assuntos locais, um acidente na 308 Sul, a quadra modelo de Brasília, que é muito visitada, né, chamou atenção para um perigo. O de principalmente crianças e idosos de caírem mais ou menos 2 metros de altura quando caminham perto de uma escada que dá acesso ao bloco A. E foi o que aconteceu com avô e neto no começo da semana. A família da Maria Olívia se recupera do susto. Na tarde do último domingo, o marido dela e o netinho de 5 anos passeavam pela 308 Sul quando caíram de mais de 2 metros de altura. O senhor de 58 anos carregava a criança nos ombros. Assim que subiu a escada, ele parou nesse ponto e se abaixou para descer o menino. Nesse momento, se desequilibrou e caiu. A criança teve apenas ferimentos leves. Giovanni Cristófoli foi levado para o hospital de base inconsciente. Ele fez uma fratura no crânio e uma lesão cortocontusa na pele e ficou desacordado imediatamente. E o meu neto, que teve só escoriações, que caiu sobre ele. Giovanni recebeu alta do hospital e se recupera em casa. Ainda tem tontura, dores, mas está fora de risco. Nós convivemos, frequentamos a região há anos e nunca tínhamos percebido o perigo que havia num descuido qualquer, e que aqui é uma área de circulação de crianças, idosos, e que isso realmente oferece um risco, uma vez que não tem advertência nem proteção para essa área. A 308 Sul é conhecida por ser uma quadra modelo, referência em arquitetura e urbanismo. A região é sempre movimentada e recebe turistas o ano inteiro. Ana veio do Maranhão visitar a mãe que mora aqui. Ela conta que ficou preocupada com o risco. Tem que ter uma proteção, né? Alguma coisa que proteja, porque a gente sabe que o nosso país é um país de idoso, né? Então tem que ter segurança onde eles caminham. O presidente da Associação dos Moradores da 308 Sul conta que o assunto já foi debatido, mas explicou que a instalação de uma proteção no local é de responsabilidade do GDF. Estamos prontos a colaborar com a experiência que temos também e da discussão prévia desse assunto, né? Esperamos sermos chamados para essa discussão e estamos à total disposição. Olha só, por ser uma quadra tombada, nós entramos em contato com o IPHAN, com a administração do plano piloto e com a assessoria do Buriti. E a gente perguntou sobre de quem seria, não é, a responsabilidade no caso de se instalar, por exemplo, um guarda-corpo no local. Perguntamos também a que órgão os moradores poderiam recorrer para fazer esse tipo de pedido, mas a gente não teve retorno.
Você reparou que a conta do celular ficou mais barata? As companhias telefônicas já estão aplicando a redução da alíquota do ICMS que foi aprovada em lei pelo Congresso. César Bergo, economista, seja bem-vindo ao nosso jornal. Notícia boa que a conta está mais barata, mas a notícia ruim eu acho é que essa redução de alíquota só dura até o fim do ano, é mesmo? Ano que vem fica mais caro? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Felipe, tudo bem? Olha, o que aconteceu foi que quando a lei saiu, as operadoras elas atrasaram na redução do valor na conta e estavam retendo, né? Porque a gente sabe que o imposto, quando é retido, depois é repassado para o governo. Só que as operadoras estavam ficando com dinheiro do consumidor. E houve uma recomendação da Anatel para que esse dinheiro fosse devolvido para o consumidor. E aí, o que acontece? Além da redução de alíquota, que caiu de 28 para 18, você tem os valores atrasados também. Provavelmente as contas de luz de telefone nesse mês vieram com valor bem abaixo. Só que, obviamente, existe na lei uma previsão de durar até dia 31 de dezembro. Então, obviamente, vai ter que ter uma nova análise e debruçar sobre esse assunto para que em 2023 também o consumidor continue com esse desconto na conta de telefone, de energia, combustível e transporte também, Felipe. O que o senhor está me dizendo, então, é que além da redução da alíquota, o que o consumidor está sentindo na conta de luz agora também é como se fosse um pagamento, uma devolução retroativa, é isso? É isso, né? Indevidamente, as operadoras ficaram com esse dinheiro, alegando questões operacionais. Então, nós temos o mês de junho, um pouquinho, agosto, setembro, e agora que eles estão devolvendo o dinheiro, Felipe. Ou seja, ficaram com esse dinheiro indevidamente, porque não repassaram ao governo, não devolveram e ficaram com o dinheiro em caixa, que era um dinheiro pertencente ao consumidor. A conta do senhor baixou? A minha, assim, com os atrasados e tudo, caiu em torno de 10% o valor normal e mais os atrasados em torno de 20%. O senhor vê que coisa, que uma colega nossa comentou hoje que a conta de luz dela caiu R$20. Eu estou fazendo esse tipo de pergunta porque pode ser que para muitos de nós um valor de 20, 25, 30 não faça tanta diferença, mas para uma parcela muito significativa da nossa população, isso significa mais um pacote de arroz de 5 quilos no fim do mês. Então, a depender do salário de uma família, qualquer dinheiro que sobra é importante, né? É uma pena que para continuar ano que vem, com essa redução de alíquota, tem que passar pelo Congresso de novo, porque não está garantido, né, para 2023. Não está garantido e o que a gente fala, Felipe, é que R$20 pode ser pouco para o consumidor, no caso de uma conta telefônica. Mas você imagina o volume que as operadoras estavam com esses recursos em mão indevidamente, né? É um absurdo mesmo, isso não deve acontecer e a Anatel, fiscalizando, exigiu dela o cumprimento do dinheiro para o consumidor e para o contribuinte. Viu, Felipe? Muito obrigado ao senhor pela presença. Até a próxima. Até a próxima, estou à disposição, tá bom? Muito obrigado. Programa. Um abraço. Valeu. Gente, porque o que o César levantou é muito sério, porque tudo bem que até R$20 dentro de uma casa possa não fazer tanta diferença. Agora, na casa de milhões de famílias, significa uma empresa embolsando um valor indevido, milionário, e também um dinheiro que em larga escala deixa de entrar na economia, por exemplo, comprando presente do Dia das Crianças que foi ontem, ou fazendo uma compra de mercado mais cara. Pode ser pouco, mas não pode deixar passar batido. Continuando, em apenas 2 dias, vocês viram aqui no nosso jornal, foram 3 atropelamentos em faixa de pedestres no DF. Nesse ano, o desrespeito à faixa pelos motoristas já gerou 18% a mais de infrações de trânsito. O velório de Sandra Souza Freire, de 33 anos, e da filha Heloísa, de apenas 3, foi nesta quarta-feira. As duas morreram na segunda, atropeladas em cima de uma faixa de pedestres em Planaltina, no Distrito Federal. Elas foram atingidas por uma moto guiada por João Batista Figueira. O limite na via é de 60 km por hora, mas o motociclista estaria a cerca de 160. João Batista teve prisão preventiva decretada. 2 vidas que foram interrompidas por uma negligência de uma pessoa que tem que pagar pelo crime que cometeu. No mesmo dia, outra mãe e filha foram atropeladas por um carro ao atravessar a faixa de pedestres. Elas tiveram ferimentos leves. Na noite desta terça, mais um atropelamento em cima da faixa. Uma
uma menina de 11 anos fraturou a perna depois de ser atingida por uma moto. A segurança da faixa já não é mais consenso entre moradores do DF. Conheço casos de pessoas que foram atropeladas e atualmente o pessoal não está querendo obedecer mais não. Como motorista, eu estou sentindo que está faltando a sinalização do pedestre. De janeiro a setembro deste ano, o Distrito Federal registrou um aumento de 18% nas infrações de trânsito que envolvem a faixa de pedestres. No ano passado, foram cerca de 8.600 ocorrências. Este ano já são mais de 10.200 registros de infrações. Segundo o Detran, a fiscalização foi reforçada. O Departamento de Trânsito realiza um mapeamento dos locais onde há a maior circulação de pedestres e, juntamente com o levantamento sobre os locais de acidentes de trânsito, seja acidentes de trânsito leve ou acidentes de trânsito mais graves, é colocado equipes de fiscalização nesses locais. Este especialista em trânsito destaca que, mais do que fiscalizar, é preciso sinalizar bem as vias e reeducar a população. Campanha, muita campanha, informando o pedestre como agir, informando o motorista, né, da necessidade dele dar preferência para o pedestre. Que isso, na verdade, não é nem necessidade, isso é lei. A gente falou essa semana sobre o alerta do INMET por causa da seca, né? Risco para a saúde e para focos de incêndio. E olha só o que aconteceu. Bombeiros militares de Goiás estão combatendo um incêndio na região da Chapada dos Veadeiros. Que dó! O fogo se alastrou na área de preservação ambiental Pouso Alto, no nordeste de Goiás. Os brigadistas permanecem no local desde o início da tarde de ontem. Segundo os bombeiros, essa mata, perto da Chapada dos Veadeiros, é de difícil acesso e a extensão da linha de incêndio dificulta o trabalho de combate às chamas. Eles estão atuando em 3 frentes diferentes. Que bom que a chuva está chegando para poder deixar esse risco de incêndio na Chapada ainda menor. Ontem foi dia de festa na Esplanada dos Ministérios. Milhares de fiéis compareceram para celebrar o dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Fé e diversão andam de mãos dadas no dia 12 de outubro. É legal ir na missa, eu gosto bastante. E aí, agora aproveitou, já pulou um pouquinho? É, eu pulei bastante, tô bastante cansada. Embora não exista uma relação direta entre o dia de Nossa Senhora Aparecida e o Dia das Crianças, na Esplanada dos Ministérios, a celebração pela padroeira do Brasil começou logo cedo, com uma missa para os pequenos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Foram 2 anos sem a celebração de Nossa Senhora Aparecida com público na Esplanada dos Ministérios. Para nós é uma alegria. É uma alegria porque nós estamos celebrando o Dia das Crianças na parte da manhã e uma alegria de celebrar também o nosso culto religioso. É um dia muito abençoado e alegre. Ele já acordou alegre, né? Assim, para comemorar esse dia com a nossa mãe. Renovação de fé para todas as idades. É muito legal esse incentivo das crianças, né, participar com toda essa diversão e brincadeira e também aproveitando a vida junto de Deus e Nossa Senhora. Depois da missa, a garotada aproveitou para brincar. Afinal, teve touro mecânico, escalada, cama elástica e vários brinquedos. Seguem ao longo de todo o dia. O momento mais aguardado da festa é este de agora, a Santa Missa. Devoção em forma de pedidos, louvores e agradecimentos. Eu vim agradecer. Estamos de volta para falar de eleições 2022. O presidente Jair Bolsonaro cumpriu a agenda de campanha ontem, quarta-feira, em Minas Gerais e São Paulo. Em Belo Horizonte, Bolsonaro se reuniu com evangélicos e deu uma entrevista exclusiva à TV Alterosa, que é afiliada do SBT em Minas. Já em Aparecida, no interior de São Paulo, ele esteve com católicos.
Jair Bolsonaro chegou cedo a Minas Gerais para o primeiro compromisso do dia. O candidato à reeleição desembarcou na capital mineira por volta das 8h30 da manhã. Em 10 dias de campanha do segundo turno, é a segunda vez que Bolsonaro viaja a Minas. Em Belo Horizonte, ele participou de um culto na Igreja Mundial do Poder de Deus do pastor Valdomiro Santiago. Glória a Deus! Depois, Bolsonaro deixou o templo e do lado de fora discursou em um carro de som. Com a voz rouca, ele voltou a defender temas da pauta conservadora. Para nós, a família é um presente de Deus e nós devemos preservá-la. Não discutimos a questão de ideologia de gênero. Em entrevista exclusiva a Ricardo Carlini, da TV Alterosa, afiliada do SBT, Bolsonaro afirmou que, reeleito, pode escolher um mineiro para assumir o Ministério da Indústria, que seria recriado. Está no radar a recriação do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços. E a ideia nasceu aqui na FIENG, em Minas Gerais. E eu falei que esse ministro, como foi da Agricultura, Tereza Cristina, seria indicada pelos órgãos interessados. Então, pode sair daqui um futuro ministro mineiro, caso seja reeleito. O presidente falou que pretende manter os atuais ministros e elogiou o titular da Economia. Paulo Guedes foi um dos melhores ministros da Economia do mundo, levando-se em conta, inclusive, a questão da pandemia. Como o Roberto Campos, pelo terceiro ano seguido, é o melhor ministro em alguns muitos critérios do Banco Central. Por mim, ele continua. Eu não sei pela idade se ele quer continuar, ele ou outro qualquer quer continuar. Não. No momento, nenhum ministro falou que quer deixar o governo uma possível reeleição minha. Também citou a redução no valor dos combustíveis. A questão do combustível não foi canetada como se fazia no passado. Foi acordo nosso com o parlamento e foi votado então uma proposta de emenda à Constituição botando um teto no ICMS, 17%, que é o imposto estadual, e nós zeramos os impostos federais. Isso fez a gasolina ir para baixo. Inflação. Isso foi um fenômeno no mundo todo, a inflação, em função da pandemia, tá? E em função também de uma guerra lá fora. Graças a Deus foi feito essa diminuição de combustível no Brasil, nos ajudou bastante. E agronegócio. Temos uma produtividade excelente no Brasil, poderia até falar mais. Já prevemos, no máximo em 3 anos, sermos também autossuficientes em trigo. Ao lado do governador reeleito de Minas, Romeu Zema, Bolsonaro agradeceu o apoio. O apoio do Zema aqui é fundamental. Até esse apoio vem do que nós já fizemos juntos ao longo desses quase 4 anos. Minas Gerais tem mais de 16 milhões de eleitores e foi só nesse estado da região sudeste que Bolsonaro perdeu para Lula no primeiro turno. Por isso, o candidato à reeleição busca a vitória no estado conhecido por eleger todos os presidentes desde a democratização. A região sudeste, por ter a maior densidade eleitoral, é a mais importante. E tem uma tradição, só ganha a presidência quem ganha em Minas Gerais. Então aqui o segundo colégio eleitoral e nós temos essa preocupação também. Na entrevista, o presidente abordou a questão da segurança. Várias medidas tomadas nesse sentido fez diminuir em torno de 40% a mortes violentas por arma de fogo no Brasil. O senhor irá aos debates? Tem vários debates programados agora. O senhor vai ou não vai? Iria a todos os debates. O senhor vai a todos? O próximo agora é domingo. Depois de encontrar com evangélicos, Bolsonaro veio no início da tarde aqui para o Santuário de Aparecida, no Vale do Paraíba, em São Paulo. Pelo segundo ano consecutivo, o presidente visitou o maior templo católico do país e o segundo maior do mundo. As pesquisas de intenção de voto mostram que Bolsonaro lidera entre os evangélicos, mas que está atrás do ex-presidente Lula na preferência dos católicos. O candidato à reeleição participou da missa das 2h da tarde. Houve alvoroço entre o público presente e o padre Eduardo Ribeiro pediu silêncio. Silêncio na Basílica de Nossa Senhora. Prepare o seu coração, vamos rezar. Viemos aqui para isso. Bolsonaro assistiu à celebração, mas não comungou. Após a missa, Bolsonaro retornou a Brasília. O candidato à presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, fez 2 caminhadas na quarta-feira, uma em Salvador e outra no Rio de Janeiro.
O local escolhido para começar a agenda de campanha foi o Morro do Alemão. Vestindo branco, Lula conversou com lideranças de movimentos sociais. Depois, com o esquema de segurança reforçado, percorreu ruas da comunidade em cima de um carro aberto. Ao lado do prefeito do Rio, Eduardo Paes, e da mulher, a socióloga Rosângela Silva, Janja, o ex-presidente lembrou das obras que realizou na região. Eu queria agradecer a vocês de coração. Nós estamos passando numa área em que tem muita obra por parte do tempo que eu era presidente da República. Aqui tem muita casa, tem clínica da família, tem apartamento. No final do percurso, Lula subiu em um palanque e falou para os apoiadores. Para mim, que já fiz comício em vários lugares do mundo, é uma alegria estar junto com o povo que vive sacrifício, que passa necessidade e que trabalha dia e noite ralando para poder sustentar sua família. E eu queria dizer para vocês que a ideia de voltar a ser presidente da República desse país é para provar à elite que governa esse país desde 1500 que outra vez o metalúrgico vai consertar esse país. O candidato prometeu melhorar a vida dos trabalhadores com acesso à educação para todos. Esse povo vai voltar a ter trabalho registrado em carteira, ou se ele for microempreendedor, ele vai ter garantia para que quando ele sofra uma doença qualquer, ele não fique desamparado. Esse país vai voltar a ter trabalho para as meninas e meninos que querem trabalhar. Esse país vai voltar a garantir o direito para fazer a universidade dos jovens de toda e qualquer origem social. Lula ainda falou sobre a violência nas comunidades. Não vai ser a polícia que resolve os problemas da comunidade. Quem resolve o problema da comunidade é o Estado. Fazer aquilo que tem que fazer, fazendo educação, saúde, lazer, cultura. Não apenas para as crianças serem cuidadas na escola, mas para evitar que balas perdidas matem crianças brincando na rua, como acontece nesse país. E mandou um recado para as mulheres. Nós vamos ganhar essas eleições para que as mulheres brasileiras ganhem salário igual ao do homem e devem exercer a mesma função. Nós vamos ganhar as eleições e vamos fortalecer o Ministério da Igualdade Racial para que a gente acabe de uma vez por todas com o preconceito nesse país. Ao lado de Lula, Janja falou sobre os programas para as mulheres. Nós, mulheres, vamos ser olhadas com muito mais atenção. As nossas crianças vão ter escola em tempo integral, a gente vai fazer um projeto de creches, a gente vai olhar com carinho para a saúde da mulher, que é isso que a gente está precisando, de muito mais amor e muito mais carinho. O ex-presidente Lula veio ao Rio de Janeiro para tentar diminuir a diferença de votos em relação ao presidente Jair Bolsonaro, que no primeiro turno teve 11 pontos percentuais a mais do que o petista aqui no estado. Do Morro do Alemão, Lula viajou para a Bahia, o quarto maior colégio eleitoral do Brasil. A parada em Salvador marca uma série de visitas a capitais do Nordeste nesta semana. Na capital baiana, Lula falou com os jornalistas. Tem muita gente ganhando pouco e muitos poucos ganhando muito. E tem que ter uma inversão. Nós vamos ter que fazer uma política tributária correta, uma política tributária progressiva, em que quem ganha mais paga mais. Por isso é que nós estamos propondo que até R$5.000 as pessoas não vão pagar mais imposto de renda, serão exonerados até R$5.000. E acompanhado de aliados, participou de uma caminhada até o Farol da Barra. 60 deputados federais estão há mais de 16 anos no Congresso Nacional e conseguiram se reeleger para mais um mandato. O deputado federal Átila Lins, do PSD do Amazonas, é o campeão de mandatos. Vai para o 9º a partir do ano que vem.
Outros 4 deputados vão para o 8º mandato. Entre eles, Cláudio Cajado, do PP da Bahia. O trabalho sempre reelege. Agora, aqueles que vão na onda ou simplesmente para dizer que vai fazer diferente, vai fazer mais, e só na conversa, perdem a eleição. E Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo. É um reconhecimento do trabalho ao longo dos anos. Mas nenhum parlamentar se elege só pelo seu trabalho. É uma vitória coletiva. E aí a gente depende dos contatos, das lideranças, das ideias, evidentemente. Mas o maior grupo é formado pelos deputados eleitos para o primeiro mandato. São 202. 131 foram reeleitos para o segundo mandato. Em seguida, aparecem os deputados que vão para o terceiro e quarto. Outros 60 parlamentares vão exercer nos próximos 4 anos entre o 5º e o 9º mandato. Para este cientista político, o eleitor tende a votar repetidas vezes no candidato com quem se identifica. Tem eleitor que vota no mesmo candidato a deputado federal por décadas, por várias eleições. Ele não tende a ter um senso de renovação muito grande. A idade mínima para se candidatar à Câmara dos Deputados é de 21 anos e para o Senado, 35. Mas, pela lei, não existe limite máximo de candidatura nem de idade para assumir os cargos. Os parlamentares podem se aposentar pelo Plano de Seguridade dos Congressistas. Caso tenham outras profissões, podem optar pelo INSS ou pelo regime de previdência próprio da categoria, como é o caso dos servidores públicos e militares. Olha, falando dos nossos representantes no Congresso Nacional, senadores e deputados estão discutindo alternativas para pagar o piso nacional dos enfermeiros. Nesse momento, 2 projetos tramitam no Congresso para garantir mais dinheiro para a saúde pública. A Câmara aprovou um projeto de lei que poderá repassar até 2 bilhões de reais para as Santas Casas, entidades privadas sem fins lucrativos que atendem pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS. Nós temos aí a esperança que o Congresso Nacional consiga viabilizar uma fonte, principalmente uma fonte permanente, para que nós possamos pagar o piso da enfermagem. As fontes hoje, até hoje colocadas, não são fontes permanentes. Recursos dos fundos de saúde ficariam liberados para cobrir os gastos até 2023. Houve um texto aprovado pelo Ministério da Economia e pela Secretaria de Governo que define a forma como nós poderemos repassar esses 2 bilhões de reais e nós podemos cumprir esse compromisso que já tem mais de um ano. Já o Senado aprovou a liberação das sobras dos fundos de saúde para estados e municípios. Esse projeto beneficia toda a rede de hospitais do SUS. Segundo o relator, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, há cerca de 34 bilhões parados nas contas desses fundos que poderão ser destinados às Santas Casas e outras instituições para pagar o piso dos enfermeiros de R$ 4.750. O valor foi aprovado pelo Congresso e sancionado em agosto pelo presidente Jair Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal julgou uma ação apresentada pela Confederação Nacional de Saúde e suspendeu a decisão, alegando a indefinição sobre a fonte de recursos para o pagamento. As 2 propostas em andamento no Congresso devem ser aprovadas nas 2 casas até novembro. Então, com todos os projetos na pauta apreciados e aprovados, eu considero que haverá uma decisão do Supremo de permitir cumprir a lei do piso nacional da enfermagem. Vamos dedicar novembro a esse trabalho muito intenso aí para a gente poder ter isso resolvido. Ô, gente, deixa eu só dar um contexto aqui para vocês do que está acontecendo. A categoria da enfermagem que até hoje trabalhou sem exatamente um piso definido em lei para essa categoria, agora passa a ter um que está previsto de ser R$ 4.750, dos técnicos de enfermagem R$ 3.325, auxiliares e parteiras no valor de R$ 2.300. Qual que é a grande questão hoje? A lei está aprovada, alguns estados e municípios procuraram o Supremo dizendo que não tem como pagar a conta, há entidades de saúde particular também
também envolvidas nessa briga, dizendo que isso desequilibra a conta, inclusive, da saúde privada. Então, nós vimos aqui agora há pouco como está a questão ali no âmbito nacional, dentro do Congresso. Mas para falar especificamente sobre a realidade dos enfermeiros do Distrito Federal, quem está com a gente ao vivo é o deputado distrital Jorge Viana, ligado à causa da enfermagem, reeleito agora em outubro para mais 4 anos na Câmara Distrital. Deputado, primeira vez que a gente está se encontrando aqui frente a frente ao vivo. Em primeiro lugar, parabéns pela eleição, pela reeleição, obrigado pela presença. Queria que o senhor trouxesse para o nosso público esse contexto, para os enfermeiros, técnicos e auxiliares aqui do Distrito Federal. Como é que está essa briga? Que tipo de caminho vocês ainda têm para percorrer? Boa tarde. Boa tarde, Malta. Boa tarde a todos do SBT. Prazer falar com você, viu, Malta? Obrigado por parabenizar aí a reeleição. Malta, na verdade é o seguinte, a gente desde o início, a gente já ficou bastante chateado porque não era papel do Supremo suspender uma lei que foi toda elaborada, passou por todos os protocolos, foi feito a comissão técnica, foi feita audiências públicas, né? Foi feita então a votação na Câmara e no Senado, foi sancionado e aí o Supremo simplesmente suspendeu a lei. Eu nunca vi isso assim, foi uma coisa bem esdrúxula que a gente entende, porque não é papel do Supremo legislar ou fazer comentários com relação a valores de piso. Isso é feito no Congresso. E foi feito toda a discussão. Então era para ter discutido isso antes, não agora no final, já depois faltando dias para poder ser feito o pagamento. Então foi uma coisa que estarreceu toda a categoria, mais de 3 milhões de profissionais do Brasil inteiro. Então o presidente do Congresso, né, que é o senador Pacheco, ele se comprometeu e está realmente cumprindo, ele está tentando fazer toda essa movimentação no Congresso para que a gente tenha essa fonte. Essa fonte existe, na verdade, que não era, inclusive, obrigação do Congresso Nacional apresentar essa fonte. Não tem obrigatoriedade, mas estão fazendo até mesmo a pedido do ministro Barroso. Então já tem 2 soluções, que uma é usar os recursos do Covid, que não foram utilizados nos estados, isso para suprir o déficit, né, do recurso para os municípios e estados, e o outro é as Santas Casas, que foi aprovada agora, a PLC 7 de 2022, que garante aí os 2 bilhões para as Santas Casas. Então eu vejo que agora a situação está quase que resolvida. Na iniciativa privada, não há que se falar, porque foram as empresas que mais ganharam dinheiro, que mais lucraram nessa pandemia. Isso é notório, isso é lógico. Né? Além de prestarem serviços para o privado, eles também prestaram serviço para o serviço público, né? para o SUS. Então receberam. Então não justifica. É evidente que tem alguma outra clínica, algum outro hospital pequeno que vai ter dificuldade de pagar, mas a maioria dá conta sim, porque são grandes redes, inclusive no Brasil inteiro, que já atuam, então tem como fazer esse pagamento. A gente espera que isso se resolva logo, e eu espero que sim. Ô, deputado, então, assim, em resumo, o que os senhores estão esperando vão terminar esse processo de identificar a fonte de custeio ali dentro do Congresso, como o senhor disse, e a partir de então esperam que não haja mais nenhuma decisão judicial que impeça. Queria só fazer o contraponto aqui a municípios e estados que procuraram o Supremo, não? Eu acho que a discussão é essa, dizendo que não tem verba ali no município ou no estado para custear. Isso, na opinião do senhor, é um argumento válido, pode ser colocado ali, esses locais realmente teriam dificuldade para poder pagar esse piso? Sim, é um argumento válido. Os municípios, os prefeitos entraram com amigos curi por conta da ação do Conselho Nacional de Saúde, Confederação Nacional de Saúde, e eles têm sim, tem sentido o que eles estão dizendo. No entanto, já houve esse compromisso do próprio Congresso e inclusive do próprio presidente em fazer essa suplementação. Agora, a gente está discutindo uma coisa que muita gente está falando que é uma coisa provisória, que é um valor provisório até 2023. Mas se fazendo isso, tem como, no ano de 2023, colocar no orçamento de forma definitiva. E uma das coisas que a gente acha que deveria acontecer, de verdade, não só pelo piso, mas porque está muito atrasado, é melhorar a tabela SUS. Se o Ministério da Saúde, se o governo federal melhorar a tabela SUS, ou seja, aumentar os valores dos procedimentos, sai ganhando todo mundo. O município, o estado, as Santas Casas, inclusive o privado que atende o SUS. E aí eu acho que resolve de vez todo esse problema. Muito obrigado pela sua presença e pelos esclarecimentos, né? A gente gosta de ouvir quem está do lado da enfermagem aqui no Distrito Federal. Tem o senhor, tem agora a deputada que é novata na CLDF, que é a Deise, que também foi eleita com a causa da enfermagem, porque aí a gente traz para o nosso contexto local e entende também qual que é a realidade aqui da gente. Obrigado. Quando a gente tiver alguma novidade sobre esse tema, a gente volta a conversar e ver como é que ficou, tá bom? Muito obrigado ao senhor, até a próxima.
Obrigado, Malta. Até mais. Boa tarde. Até mais. Valeu. Muito bem. Um comerciante de Taguatinga, dono de uma tabacaria, foi preso por tráfico de drogas. Segundo a polícia, o comércio de tabaco disfarçava a venda de drogas gourmet. Ele foi descoberto depois que as investigações e os policiais conseguiram um mandado de busca e apreensão, não na casa dele, mas na casa de 2 parceiros de tráfico dele, um homem e uma mulher que tinham skunk, que é aquela maconha mais potente, dentro de casa. Vitória Mello tem os detalhes. Boa tarde, Vicky. Oi, Felipe. Boa tarde mais uma vez a você. Boa tarde a todos. Pois é, essas investigações começaram há cerca de 5 meses. Primeiro, a polícia conseguiu identificar uma mulher de 25 anos que vendia pelas redes sociais as chamadas drogas gourmet, que têm alto valor de mercado. Durante o mandado de busca e apreensão na casa dela, em Vicente Pires, a polícia encontrou com o namorado dessa mulher de 27 anos cerca de 4 quilos de skunk, que é essa maconha, mais potente. Além disso, no local, os agentes também apreenderam um veículo e balança de precisão. Após essas prisões, a polícia conseguiu identificar o homem que seria o fornecedor desses entorpecentes. É um empresário, como você comentou, dono de uma tabacaria lá de Taguatinga. De acordo com as investigações, ele usava o comércio para vender drogas de alto valor, como haxixe e skunk, e ainda usava o local para lavar o dinheiro do crime, Felipe. Durante as buscas na tabacaria e também na casa desse empresário em Taguatinga, a polícia encontrou resinas de maconha, que só para ter ideia, o grama custa cerca de R$200. A polícia também encontrou nesses locais cocaína, cigarros eletrônicos e mais de R$19 mil em dinheiro. Um veículo de luxo desse empresário também foi apreendido. Agora ele foi indiciado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. E, se condenado, pode pegar até 38 anos de prisão, Felipe. Muito obrigado, Vicky. Agora a gente vê um caso que é verdadeiramente absurdo, daqueles absurdos que a gente custa acreditar, mas é fato. Um idoso de 72 anos de idade foi preso por estuprar uma menina de 11. Ele é vizinho dessa criança, reforça a estatística que a gente traz aqui no jornal de que os abusos são cometidos por gente conhecida do menino e da menina. E esse senhor se aproveitou da confiança da mãe da criança. Para falar sobre esse assunto, a gente está ao vivo com o delegado Laércio de Carvalho, que é o responsável por essa investigação. Ô, doutor Laércio, obrigado, pela participação mais uma vez. Essa menina teve uma infecção por causa do estupro e a partir daí vieram os sinais claros de que alguma coisa muito errada estava acontecendo. Boa tarde, Malta. Boa tarde aos telespectadores. Realmente esse é mais um caso gravíssimo de abuso contra crianças. Foi detectado, sim, a doença infecciosa nessa criança tão logo ela foi levada ao Hospital Regional de Sobradinho, atendida na pediatria do pronto-socorro. E aí a polícia, que já tinha notícia do fato, intensificou as investigações com vistas à localização e prisão desse delinquente. Delegado, a partir do momento que ele foi preso, queria até que o senhor, aproveitando que o senhor é muito rigoroso quanto à técnica da legislação e pode explicar isso para a gente, com 72 anos de idade, ele continua preso ou a lei já o beneficia de alguma maneira que não tem como manter ele atrás das grades? Como é que vai funcionar? A princípio, Malta, ele continua preso, sim. Ele foi preso por prisão preventiva, ou seja, foi a justiça que determinou a prisão dele. Esperamos que ele não seja liberado em audiência de custódia. Agora, a lei brasileira possui uma série de benesses para indivíduos com essa idade. A prescrição é pela metade, muitas vezes são colocados em prisão domiciliar, alegando a idade avançada, mas isso são brechas da lei que a gente espera que sejam superadas e que, neste caso, devido à sua gravidade, esse indivíduo seja mantido preso para cumprir sua pena pelo hediondo crime que cometeu. O senhor desconfia que ele possa ter cometido outras ocorrências parecidas ou, por enquanto, o indício é só com relação a essa daqui que a gente está tratando agora? Pelas estatísticas, Malta, esses indivíduos que cometem esse tipo de abuso contra crianças, contra adolescentes, são sempre reincidentes. Ele vinha há algum tempo cercando a família da vítima com as famosas bondades, gentilezas. Essa garota tem uma outra irmã
já adolescente, mas também bem jovem. Então, nós estamos investigando a possibilidade de que esse indivíduo tenha praticado esse mesmo tipo de conduta contra outras vítimas. Até pedimos à comunidade que, caso saiba de alguma coisa, que denuncie, que ligue no 197, porque nós queremos esclarecer eventuais outros episódios envolvendo esse mesmo criminoso. Certo, doutor Laércio. Muito obrigado, tá, pela rápida, mas esclarecedora participação do senhor. Bom trabalho, até a próxima. Obrigado, estamos à disposição, Malta. Muito obrigado. A gente reclama, né, gente, bastante quando o tempo está seco aqui na nossa região. Tem que reclamar mesmo, porque é difícil até de respirar. Mas, ó, dependendo do jeito que a chuva chega, ela também causa destruição. Principalmente quando a infraestrutura de um local determinado, que é fornecida pelo poder público, não ajuda. Foi isso que aconteceu recentemente em Valparaíso de Goiás. O quintal do Richardson ainda está todo bagunçado. Essa sujeira e estrago foram provocados pela forte chuva dos últimos dias. Em uma delas, a quantidade de água foi tanta que alagou a casa. Olha a chuva que deu, que aconteceu dentro da minha casa aqui, ó. A água entrou nos cômodos depois que o muro que existia aqui foi derrubado. Bem aqui no fundo tem o que seria uma rede de água fluvial, só que na prática ela não tem funcionado. Tanto que no dia da chuva, essa boca de lobo estava entupida e toda a água foi armazenando, aumentando o nível aqui ao lado do muro, que com a pressão acabou cedendo. O lado de cá só não caiu também porque o vizinho construiu junto ao muro um barracão. Veio coisas lá de cima lá que veio derrubando tudo aqui. Aquela antena que está ali não é minha. Esse tambor aqui não é meu. Nesse vídeo dá pra ver a quantidade de água que passa pela rua, parecendo um verdadeiro rio. Depois que o muro cedeu, a água desceu como se fosse uma onda arrastando tudo que via pela frente, inclusive pronta para entrar na casa. O Richardson estava aqui quando percebeu o que aconteceu e até tentou fechar a porta, mas não adiantou. Fechar a porta e aconteceu isso aqui, tá vendo aqui? A água subiu, que rebentou o vidro, que eu tentei fechar a porta aqui, só que a água veio de uma vez, aí não consegui fechar, ela estourou o vidro aqui, invadiu de água todinha aí pra dentro aí, ó. Veio com a pressão, só tentando fechar e ela já... Exatamente, a água bateu aqui, é porque eu limpei aqui, ó. Mas pegou aqui a água todinha aqui nesse lugar aqui, entendeu? Que foi o nível que ela bateu. Como é que foi pro senhor estar aqui dentro com essa água entrando? O que passava na cabeça? Rapaz, foi uma sensação ruim, viu? Ruim, que eu nunca tinha passado isso na minha vida. O prejuízo do muro ele já calculou. Tá em torno de 13 mil reais para mandar fazer outro. Mas desempregado não tem nem previsão de quando vai conseguir. E ainda tem outro problema. Se depois de construir outro muro, não vai cair de novo, já que a boca de lobo continua entupida. Se eu levantar um muro lá de novo, vai derrubar um muro lá. Porque não tem como ela sair, a água tem que sair por aqui. Só que é um serviço mal acabado da prefeitura, entendeu? Dá uma olhada aqui, Mas Nossa Senhora, vai voltar a chover, o pessoal lá vai tremer na base de medo. Nós procuramos a Prefeitura de Valparaíso e a administração do Jardim Céu Azul. Não houve retorno até o fechamento dessa edição. O mundo imaginário dos heróis sempre fez parte da vida das crianças e até dos adultos, né? E quando eles aparecem em formatos diferentes, de um jeito que nem passava pela nossa cabeça, como é que fica? Aí fica mais divertido e, nesse caso, mais legal. Você vai entender na reportagem de Vanessa Ferreira, Welder Peixoto e Angélio Damião. Pra quem vê assim, parece até um bicho de pelúcia de tão bem feito. Mas esse unicórnio, na verdade, é uma escultura de algodão doce. Todo mundo fica encantado ao ver o unicórnio e quando experimenta esses dois sabores misturados de algodão doce com sorvete, se encantam e sempre retornam à loja. Uma das artistas daqui é a Raíssa. Ela nunca tinha feito algodão doce na vida, mas virou escultora de fofuras. Tem muita técnica em algodão doce, você tem que saber o ponto certo, o tamanho. O melhor de tudo é poder transportar as pessoas para um outro universo. E a recompensa é das melhores. O que a gente quer trazer é alegria para todo mundo. Do mundo da fofura, mergulhamos no universo dos HQs e do cinema. Essa hamburgueria na Asa Sul é o sonho de qualquer nerd. Do menor ao maior. Come
em Brasília não existe e a gente não tinha visto ainda, na verdade, algo tão inovador quanto isso e que buscasse tanto levar essa experiência para as pessoas. Então daí surgiu essa ideia de fazer uma hamburgueria temática baseado nesse mundo aí dos heróis dos quadrinhos. Aqui, as paixões de crianças e também de muito adulto. Cada item é pensado de acordo com os personagens mais amados do cinema. Eu tenho um sanduíche do Miranha, o hidromel daquele bruxinho que você sabe o nome e todas as joias do infinito na mão. O espaço é todo temático. Só de entrar, você já se sente em outro mundo. A decoração, mesas, peças interativas e, acredite, até o banheiro. Tudo faz referência aos personagens. Os hambúrgueres são decorados. Eu gosto do jeito de os hambúrguer que faz. E você pediu qual? Eu pedi do Flash. Aqui tem um monte de coisa, tipo a máscara do Deadpool, o martelo do Thor, o patrono do Harry. Os cosplays foram os melhores cosplays que eu já vi na minha vida, então é muito legal estar aqui. Falando neles, demos de cara com... Mulher Maravilha, Diana, dos mais íntimos. É ela quem dá vida à heroína por aqui. A mãe vem de Mulher Maravilha, a filha vem de Mulher Maravilha. Então, quando tem aniversário, geralmente também acontece, né, de ter a interação. Então, é legal que tem essa, não só a representação, né, do personagem, mas também da família toda que vem participar da brincadeira. Ai, que demais! Muito bom. Agora a gente vai falar de uma exposição incrível que está lá no CCBB, em homenagem aos 90 anos do escritor e cartunista Ziraldo. A exposição chamada Ziraldo Interativo é inédita no país e estimula a criatividade de adultos, jovens e crianças. Vamos ao vivo falar com o repórter Maicon Leão, que mostra pra gente todos os detalhes. Maicon, bem-vindo de novo ao jornal. Então os visitantes vão se divertir muito por aí com as obras do Ziraldo. O que você está fazendo, amigo? Oi, malta, vão se divertir muito e também interagir, já que na primeira sala a gente encontra algumas telas para a gente montar o quebra-cabeça com os personagens dos... Tô vendo que você deu mais sorte que eu não consegui montar ainda, foi difícil? Não. E me conta, tá gostando da exposição, de interagir com as obras? Você já viu os desenhos? E gosta? Gosto. Obrigado, como é que é seu nome? Vou deixar a Ana Júlia continuar aqui, malta, e assim como ela, muitas outras pessoas chegam e conseguem montar os quebra-cabeças. Eu vi que eu sou o único que não dei sorte, porque aqui, ó, praticamente não, todos montados. O meu eu tentei e realmente ainda não foi. Eu vou mostrar mais, malta, porque são várias outras obras que as pessoas vão interagindo, como inclusive essa outra aqui, ó, que você sobe em cima dos pontos marcados, chega um pouquinho para trás aqui em cima da marcaçãozinha, isso, com os pezinhos, e aí você vai mexendo os braços e a obra vai contando um pouco. Mas quem vai explicar pra gente é a Marcela, a coordenadora aqui da exposição, que tá aqui com a gente já, tudo bem? Me conta uma coisa, essa é uma das primeiras obras do Ziraldo, né? Sim, a gente trouxe o Flix, que foi a primeira obra do Ziraldo infantil, para esse mundo interativo, para as crianças terem esse contato com a tecnologia, a obra. E aqui você tem que ter um movimento, tem que ter uma participação para que seja mostrado para você ali nas projeções. Sim, essa obra do Flix, ela tem toda essa interatividade com a música do Sérgio Ricardo, feita para o Flix, em parceria com o Ziraldo. E ao mexer os braços, você reger a sua própria animação, o movimento acontece. Tá vendo? A gente percebe melhor, não são só as crianças, inclusive os adultos. Vou atrapalhar um pouquinho, os adultos também se divertem. Sim, principalmente para nós que somos pedagogos, né? Nós precisamos estar nessa interação junto com o autor. É uma forma de trazer a criança para mais perto do autor, então, já com essa interação, né? Isso, conhecer sobre a biografia dele, né? Que é o gênero textual, e sobre os personagens também. E o que você está achando dessa exposição? A gente está só no começo aqui, né? Maravilhoso. Já estava ansiosa para poder chegar logo o dia para estar aqui hoje. Obrigado pela sua participação. Vou chamar a nossa coordenadora para a gente continuar aqui passeando, Mal, porque como eu disse, essa é só a primeira sala. E conforme a gente vai andando, outros ambientes vão surgindo aqui com as histórias em quadrinhos, o Saci, vários outros quadros ali também
do outro lado, que a gente percebe dos outros personagens e mais interação, malta. A gente está vendo aqui no chão, pedi para o Rogério Silva mostrar para a gente, algumas bolinhas. E conforme a gente pisa em algumas dessas bolinhas, o que acontece? Aparece ali na frente projeções com os nomes dos quadrinhos, das obras. Inclusive, Rogério Silva já pisou em uma aqui, acendeu ele também. Do lado de cá, me conta o que a gente mostra para o visitante. Aqui desse lado a gente trouxe o gigantismo da história em quadrinho para o visitante fazer a sua própria história. Então a gente tem uma parede de imã com os balões de fala e a criança e o adulto se divertem montando a sua história. Malta, a gente está falando do Ziraldo, são 90 anos de história aí, atravessando gerações. A gente vê desde as crianças aos adultos, todo mundo se mexe, movimenta quando vê falar justamente dos quadrinhos, e a interação é o ponto-chave dessa exposição que a gente vê. Nessa parte aqui, o visitante tem a oportunidade de colorir a obra não só na tela embaixo, como na projeção em cima, que fica para todo mundo ver. Sim, nessa ideia foi que o próprio visitante construa sua obra baseada nos desenhos do Ziraldo, né? E quem está de fora vendo, está vendo o artista criando. Então é a interatividade das mesas, que em 3 tamanhos diferentes, que a gente atende as crianças menores, os adultos e cadeirantes, que conseguem encaixar debaixo da mesa e participar todo. É uma representação bem do Ziraldo mesmo, que 90 anos atende todas as categorias, idades, impressiona todo mundo, né? Então, uma das ideias era essa, o Ziraldo trazer essa gerações de crianças e que já foram, hoje são avós, né, desde o Flix, o Pererê, e os jovens que pegaram dos anos 80 o Menino Maluquinho, que hoje tem filhos, né, e a gente trazia esse legado da leitura, que é o que o Ziraldo sempre pedia, né, sempre marcou. Obrigado pela sua participação. Malta, quem gostou, é só vir aqui para o CCBB, não paga entrada. Vou encerrar mostrando essa outra parte que ficou aqui, ó, mas sei que o nosso tempo já está estourado, então vale a pena vir para conhecer, viu? Muito obrigado, Maicon, pelas informações. Eu convido as pessoas a participarem porque é de forma gratuita e também para acessarem, já pode descansar aí que seu serviço acabou. E também acessarem o site do CCBB na internet, porque há dias em que o CCBB fornece transporte público da rodoviária do Plano Piloto até o Centro Cultural Banco do Brasil, para que as pessoas que dependem do transporte público para acessar equipamentos culturais como esse que a gente mostrou, tenham a possibilidade também, né? O Menino Maluquinho é um clássico da literatura brasileira, talvez muitos dos meninos e meninas da nova geração não entendam quem é o Menino Maluquinho, mas é do Ziraldo, esse escritor e cartunista que está sendo reverenciado no CCBB. Vamos ter que fazer uma pausa agora para o horário eleitoral obrigatório. Então você vai ver agora as campanhas dos candidatos Bolsonaro e Lula para o segundo turno das eleições. Esse horário dura 10 minutinhos, é o tempo da gente tomar uma água, de você também tomar uma água, assistir ao horário político e depois a gente volta e retoma o jornal. Combinado? Então até já! Estamos de volta com o SBT Brasília, primeira edição, que continua após o horário eleitoral obrigatório. Um homem entrou no Hospital das Clínicas em Ceilândia, conseguiu acessar a sala da UTI médica e tentou furtar pertences dos médicos e enfermeiros. Ele só não fugiu porque os funcionários reconheceram esse suspeito de outras vezes que ele teria agido da mesma maneira, mas dessa vez conseguiram imobilizá-lo até a chegada da polícia. Kátia Gomes, então as pessoas que já tiveram seus pertences furtados olharam para a cara dele e desconfiaram que ele estaria ali praticando um novo furto. Exatamente, Malta. A primeira vez que ele foi flagrado furtando aqui no hospital foi no dia 4. Aí os funcionários perceberam ali que estava faltando uma mochila de uma mulher e também uma outra mochila de um médico. E aí eles foram olhar as câmeras de circuito de segurança, né? E nesse momento eles perceberam que um homem tinha entrado no hospital ali
tranquilamente e levado essas mochilas. Na época eles registraram uma ocorrência, né? Mas infelizmente até então o homem não tinha sido identificado. Só que ontem ele voltou aqui no hospital e tentou a mesma prática. Na hora que ele entrou no hospital, ele foi reconhecido pelos funcionários que acabaram imobilizando esse homem até a chegada da polícia militar e ele foi preso. E para falar mais detalhes desse caso, eu vou conversar aqui agora com o Tenente Bruno, que está ao meu lado. Tenente, uma boa tarde. Ontem ele foi reconhecido pelos funcionários que já tinham sido vítimas dele. Provavelmente ele estava aqui para fazer a mesma prática. Percebeu que da primeira vez conseguiu entrar e levar e ele estava aqui novamente ontem. Boa tarde a todos que nos assistem. Exatamente, a Polícia Militar foi acionada pela equipe de segurança do Hospital das Clínicas e esse homem estava aqui já detido pela essa equipe de segurança, onde as vítimas, um enfermeiro e um médico, reconheceram ele como ele tendo praticado esse furto dessas mochilas no interior do hospital. A Polícia Militar chegou, uma das vítimas compareceu, foi juntamente com a equipe da Polícia Militar até a 15ª Delegacia, onde aquela ocorrência do dia 4 foi aditada e todas as informações foram passadas à Delegacia de Polícia Civil para fazer a apuração dos fatos, organizar, olhar as imagens e verificar o que de fato aconteceu naquele dia 4. Então, ontem ele não conseguiu furtar nada, ele foi impedido antes. Agora ele vai responder pelo furto, então, do dia 4, que de fato ele levou 2 mochilas, né, de um enfermeiro e de um médico. Exatamente. Na data de ontem, antes dele praticar, possivelmente, ele voltou aqui no hospital para cometer o mesmo crime, mas foi reconhecido antes e foi conduzido à delegacia. Ele vai responder, sim, pelo crime de furto no dia 4, cometido no dia 4, mas ontem ele não chegou a cometer nenhum tipo de furto aqui no local. E esse homem foi identificado? Sim, ele tem 41 anos, ele é morador de rua, certo? No registro, no nosso sistema Gênesis da Polícia Militar, não tem nenhum registro de passagem dele, mas provavelmente ele já tem esse tipo de prática, né? E tudo indica que esse tipo de crime ele comete para vender os objetos que têm valor e comprar droga, infelizmente. E aqui no hospital a gente percebe que tem uma grande movimentação. Dá para dizer que ele pode ter aproveitado esse momento, porque são muitos pacientes circulando ali, ninguém percebeu que ele entrou ali numa área que até parece uma área restrita para pegar esses objetos? Isso, o furto, como já é de conhecimento de todos, o furto é um crime de oportunidade. Então essas pessoas, eles se valem de locais com muito movimento, né? Se você entrou lá dentro, você viu o grande movimento que tem de pessoas lá dentro, então eles se aproveitam disso para passar despercebido e subtrair os objetos e vender e trocar por droga ou por outros objetos de interesse. Tá certo, então, Tenente, muito obrigado pelas informações. Então é isso, Malta, eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Kátia, pelas informações. Que bom que os funcionários continuaram espertos, né? Porque a gente realmente, no mundo que a gente vive hoje, cheio de coisa para fazer ao mesmo tempo, às vezes a gente não pode... Como foi o caso da moça aqui de manhã cedo, que a gente trouxe, que não sabe nem como que pegaram a chave do carro dela da bolsa lá na Feira dos Goianos, ela terminou perdendo o carro, agora está desesperada porque o carro não tem seguro, é com o carro que ela leva o pai de 81 anos para consulta médica e para todas as atividades. Então, assim, no caso desses funcionários do Hospital das Clínicas, eles perceberam que esse homem aqui, ele já esteve aqui outras vezes, e quando ele esteve aqui, teve umas coisas que sumiram, e aí o funcionário imobilizou o ladrão até a chegada da polícia e ele foi descoberto. Obrigado, Kátia. A Polícia Federal e o IBAMA encontraram um tucano que sofria maus tratos e era criado de forma irregular por um traficante. Quem traz os detalhes desse assunto pra gente é a repórter Vitória Mello. Vicky, então esse homem tentou apresentar documentos falsos do animal para os agentes, mas ele não convenceu o pessoal de que criava o tucano de forma legal, né? Ele não conseguiu enganar os policiais, Felipe. Os agentes da Polícia Federal acionaram o IBAMA e os fiscais não só constataram, né, que o documento era falso, mas também que o animal sofria maus tratos. A operação, na verdade, cumpria 25 mandados de busca e apreensão e 14 de prisão contra traficantes de drogas. E aí os policiais encontraram mais esse crime. Além do tucano, outras aves estavam em situação irregular. Ao todo, 8
8 aves foram apreendidas. Esse homem, ele foi multado em mais de R$30 mil. Os animais foram encaminhados ao CETAS, onde estão passando, por atendimento veterinário, mas o tucano estava com graves ferimentos, então ele foi encaminhado para o Hospital Veterinário da Universidade de Brasília. O suspeito ele foi preso em flagrante por uso de documento público falso e também posse ilegal de espécie de fauna nativa e maus tratos a animais. Ele também estava com substâncias utilizadas na produção de drogas e também vai responder por esse crime. As penas somadas podem chegar até 15 anos de prisão. Então, uma operação que, na verdade, investigava traficantes de drogas. Os policiais, no momento do mandado de busca e apreensão, se depararam com esses animais maltratados, machucados. Esse tucano muito machucado, que inclusive foi levado para o Hospital Veterinário da Universidade de Brasília. Além do tucano, outras aves também estavam de forma irregular. Então, uma pena, Você vê que a pessoa já vem cometendo diversos crimes, não só o tráfico de drogas, mas como os policiais observaram no local também maus tratos a animais e ter esses animais exóticos, de forma irregular, Felipe. Você ainda submete o bicho, coitado, que inocente, a sofrimento, Tinha que estar vivendo solto na natureza. Obrigado, Vic. Pessoal, a gente vai fazer um intervalinho muito rápido, tá? A gente já volta. Estão abertas as inscrições para o programa de qualificação profissional da Secretaria de Trabalho. Os cursos são para pessoas com interesse no ramo empreendedor. Ao todo, são 360 vagas nas áreas de maquiagem profissional, secretariado administrativo, design de sobrancelhas, alongamento de unhas, cabeleireira profissional e informática básica. São todos de graça. Para você se cadastrar, é preciso ser maior de 16 anos. Caso seja menor, tem que preencher um formulário de autorização do seu pai, da sua mãe ou responsável. As inscrições devem ser feitas até 16 de outubro, diretamente no site da Secretaria de Trabalho, que está aqui na tela, trabalho.df.gov.br. E hoje, 13 de outubro, é comemorado o Dia Mundial da Visão. Enxergar, cuidar dos olhos é um assunto muito sério. E pensando nesses cuidados, o repórter Maicon Leão vai contar pra gente uma história que não acabou muito bem, exatamente por causa do descuido. Lentes de contato são importantes, principalmente até para estética, Tem gente que não gosta de usar óculos, tá tudo bem, eu até gosto. O problema é que se você não tomar cuidado com as lentes, você pode se dar mal. Veja só. Elas estão na moda e são encontradas de promoção na internet, seja para substituir o óculos ou mudar um pouco o visual. A primeira vez que a Simone usou as lentes de contato foi há cerca de 15 anos. Devido eu ser cantora, não queria usar óculos por conta de marca de expressão, entendeu? No rosto. Aí quis usar lente. Só que o que era para ajudar, de um dia para o outro se tornou um pesadelo. Um dia amanheceu verde, no outro dia branco. Todinho branco. Aí eu tampei esse olho aqui e não enxergava mais nada. Fiquei cega. Foram meses de tratamento até conseguir que a úlcera fosse curada. Mas, como sequela, perdeu a visão do olho. Ela agora está na fila à espera de um transplante de córnea. Mas o que teria provocado todo esse problema? As lentes de contato são para nos auxiliar no dia a dia. E no caso das lentes de grau, elas até podem substituir os óculos, mas não podem ser usadas por um período muito extenso, como por exemplo um dia inteiro. Isso porque o nosso olho precisa respirar. Por isso a orientação, na grande maioria dos casos, é intercalar o uso com os óculos. O olho precisa respirar como todos os órgãos do nosso corpo, ele precisa ter uma oxigenação e a córnea ela é um órgão sem vaso sanguíneo. Vaso sanguíneo ele serve para levar, dentre outras coisas, oxigênio para os nossos órgãos. A córnea não tem vaso sanguíneo, então o modo dela respirar é em contato direto com o oxigênio. Só que no caso da Simone, ela não tirava a lente para nada. Quanto tempo sem tirar a lente? 5 meses. Sem tirar? Sem tirar. Nesse olho aqui. Esse daqui não pegou, graças a Deus, ele não pegou a úlcera que veio a acontecer, foi uma úlcera, uma bactéria muito forte devido a essa falta de cuidado. E esse olho esquerdo, eu não tive o mesmo problema porque a minha lente sumiu e aí eu peguei uma nova e coloquei. O oftalmologista reforça que o uso de lentes é seguro
mas precisamos tomar alguns cuidados para não ter nenhum problema. Descarte no prazo correto, de não dormir com lentes de contato, de respeitar as orientações do seu oftalmologista, de limpar com a solução de limpeza correta. E lembra que a limpeza da lente jamais, nunca, pode ser feita com água. Lentes de contato não foram feitas para ser usadas em água. E por água eu quero dizer, vai para uma piscina, tira a lente de contato. Vai para a água do mar, tira a lente de contato. Até mesmo o banho em casa, o ideal é que você tire a lente de contato. Existem bactérias, ameba, existem micro-organismos que estão presentes na água que podem causar infecções graves no olho. Hoje o frasco com a solução para a limpeza da lente não sai da mão da Simone. Hoje ela sabe como esse cuidado é importante. Fui teimosa, banalizei como, tipo assim, entrou no ouvido e saiu no outro. Então, assim, as pessoas que usam lente de contato, tenham muito cuidado, porque uma hora a conta vem, e a conta não é barata, não. Gente, vocês acreditam? Eu usava bastante lente de contato antigamente, eu acho que de uns 2 ou 3 anos para cá que você em casa está me reparando quase sempre de óculos, né? É porque o meu olho não se adaptou mais, muito seco, começa a coçar, e aí ao menor sinal de incômodo é melhor aposentar a lente e usar o bom e velho óculos, porque preservar a visão é muito mais importante, né? Ô, gente, ontem foi Dia das Crianças, né? E criança normalmente adora conhecer o trabalho dos pais, não é verdade? E os bastidores de uma emissora de televisão são cheios de curiosidades que aguçam a imaginação de todo mundo. Então, meninos e meninas querem ver tudo, perguntam tudo e dão respostas muito engraçadas. Eu queria que vocês vissem como foi a visita dos filhos dos nossos colaboradores aqui do SBT à nossa emissora. Elas foram recebidas com algodão doce, boas-vindas colorida, cheia de balões. A TV mais feliz do Brasil ficou ainda mais alegre, tomada pelas crianças, filhas e filhos dos nossos colaboradores. A programação começou com um tour pela emissora, ilha de edição, suíte, sala de controle, redação. Gostei do lugar aqui, a redação, que projeta as reportagens do jornal. As crianças estão vendo de pertinho o que só acompanham pela TV. Aqui no estúdio, Viviane Costa apresenta todos os detalhes. E o bate-bola é com o Neguerê, comentarista do SBT Esportes. Eu achei bem legal, por causa que a gente pode descobrir o que tem aqui no estúdio. As telas, as luzes, as câmeras. As crianças ganharam um álbum e figurinhas da Copa. O chão do estúdio virou roda de bafo. Joguei bola e dei 2 chapeuzinhos nele. Eu gostei muito de jogar bola. E também torcer pro lanche, porque eu tô com fome. Ei, Ravi, ainda bem que teve lanchinho, né? E claro, aquele registro da família SBT. SBT Brasília! Foi muito bom, eu amei. Que dia incrível! Obrigado, viu, meninos, pela presença e obrigado a você de casa pela companhia. Agora é hora do SBT Esportes Brasília e a gente volta a se ver amanhã. Tchau!